Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula de legislação penal especial. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro nós vamos começar a trabalhar a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, a famosa Lei de Tóxicos. Então, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo e eu vou começar te apresentando aqui o que nós temos de sucessão de leis em termos de matéria de drogas, tá bem? Vou te mostrar o número da lei anterior, que era a Lei 6.368 de 76. Ela em 2002 ela foi alterada e aí em 2006 veio essa lei que atualmente está em vigor aqui no Brasil, tá bem? Então hoje, em termos de legislação de drogas, nós temos unicamente a 11.343 de 2006. Não preciso nem falar que essa lei ela não cai no concurso público, ela despenca aí no concurso público que preveja no edital, tá bem? Então sempre aparece uma outra questão aqui que envolve a nossa lei de drogas. E nós vamos trabalhar aqui aspectos que tocam a matéria penal, tá bem? Eu vou começar aqui trabalhando com os crimes. Então, artigo 28, vamos estudar daí depois o tráfico de drogas. Vamos estudar vários aspectos jurisprudenciais também que tocam essa matéria. Por quê? Porque esse conteúdo aqui sofreu várias alterações. Nós temos aí vários entendimentos já cristalizados por parte dos nossos tribunais e que recorrentemente aparecem aí no universo dos concursos públicos, beleza? Lembrando que você vai complementar o seu estudo aí com o nosso PDF focado, tá bem? Aqui na aula eu vou ser mais objetivo, eu vou mais naqueles pontos importantes, aquilo que tem uma maior potencialidade de aparecer no seu concurso público. Mas no PDF focado, que você faz o download aqui do lado, você vai ter daí toda a legislação comentada, todos os artigos, para você pegar e correr aí a sua revisão para a prova. Tudo bem? Bora lá então? Bora trabalhar então. O primeiro dispositivo aqui que a gente vai estudar nesse bloco é o artigo 28, conhecido como posse ou porte de drogas para consumo próprio. Esse dispositivo é extremamente polêmico, tá bem? Aqui, em resumo, eu vou estar falando de punir aquele agente que tem droga, mas para consumir, tá bem? Não é o traficante, não se confunde com o traficante. Eu observo aqui para você, estou projetando aí no slide, a seguinte observação, que a Lei 11.343 de 2006, ela estabeleceu um novo tratamento jurídico penal para os usuários de entorpecentes, que foram flagrados na conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, punindo-os com penas não privativas de liberdade. É interessante observar que aquela lei anterior de drogas, a antiga lei de drogas, ela tratava isso aqui como um crime punido com detenção. Agora, se você reparar comigo a redação do 28, nós não encontramos mais pena privativa de liberdade, tá bem? Inclusive isso gerou uma polêmica que mais tarde eu vou te contar, tá bem? Mas na letra da lei, diz assim então o caput do artigo 28. Quem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E aí você tem as seguintes sanções: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, o que caracteriza aqui, o ponto central que você tem que levar em consideração no 28, é que a droga é destinada ao consumo próprio, tá bem? Por isso que eu chamei aqui de posse ou porte de drogas para consumo próprio. Se o agente tem, ainda que pouca quantidade de droga, mas é para revender, aí nesse caso, cuidado, você vai estar diante de um traficante, artigo 33, tá bem? O tráfico eu costumo brincar. Tudo que você imaginar fazer com droga e não seja para o seu consumo próprio, se amolda ao artigo 33, que tem uma pena muito mais severa, né? Lá vai de 5 a 15 anos, tudo bem? Então, aqui eu tô falando do cara que comprou para consumir, o usuário em si,
beleza? As sanções aqui, para você memorizar, eu vou falar de uma maneira assim, bem mais grosseira, tá? O que vem a ser advertência? O que vem a ser prestação de serviço à comunidade? O que é medida educativa? A ideia aqui é para você memorizar, mas advertência, nessa sanção, o magistrado chama o agente para o fórum e dá um pito nele, dá uma bronca nele. Então adverte para ele não continuar usando droga, né? Adverte sobre os efeitos ali maléficos do uso de entorpecente. Prestação de serviço à comunidade. Ele vai ter que cumprir certas atividades gratuitas em alguns determinados estabelecimentos. Pode ser escolas, hospitais, a própria legislação fala desses estabelecimentos. E medida educativa nada mais é do que um cursinho que você vai obrigatoriamente ali impor ao sujeito para que ele assista e que ele tenha conhecimento que droga faz mal para a saúde. Nada mais é do que um cursinho que diz que droga faz mal para a saúde, tá bem? Então eu tô falando assim de forma até um pouquinho debochada, por quê? Para você memorizar, tá? Mas isso é o que consta na legislação, é isso que você tem que assinalar na hora da prova se pintar uma questão perguntando a respeito dessas sanções. Bom, o que mais aqui que é importante eu mencionar para você? Esse tipo penal aqui, ele possui vários verbos, né? Ao todo nós temos ali, ó, 5 verbos. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo. Uma informação que é extremamente importante eu já anotar para você, e um conceito assim que você vai replicar também para o tráfico de drogas, é que é correto afirmar que esse dispositivo, já que ele tem 5 verbos, nós chamamos ele de tipo penal misto alternativo. Então a gente denomina ele como tipo misto alternativo. Ou a gente pode chamá-lo também de tipo penal de ação múltipla. Tipo penal de ação múltipla. Olha, isso aqui é muito importante você ter em mente, por quê? Ah, professor, o que quer dizer ser um tipo misto alternativo ou um tipo penal de ação múltipla? Quer dizer que ele consta ali com uma pluralidade de verbos, mas se o agente, num mesmo contexto fático, praticar mais de um verbo, ainda assim você terá um único delito, tá bem? Pode ser que você pegue lá o cara que adquiriu a droga para consumir, né, e ele tenha também um pouquinho de droga estocada em casa. Então esse sujeito incorreu por 2 vezes ali no artigo 28. Mas, se for isso constatado no mesmo contexto fático, embora ele tenha realizado 2 verbos, você vai atribuir uma única responsabilidade penal. Essa é uma questão bem importante, tá? De você já ter em mente. Então eu posso classificá-lo como um tipo misto alternativo, ou um tipo penal de ação múltipla, beleza? Então, cuidado aí com essa observação que eu trago para você. Bom, prosseguindo aqui, vamos traduzir o que quer dizer esses verbos, né? No seu material eu falo assim que adquirir significa comprar, obter mediante preço, guardar significa você tomar conta de algo, proteger, ter em depósito é você manter em reservatório ou em armazém. Esse aqui é muito comum, né? A pessoa tem em casa, guardado dentro do guarda-roupa, dentro da cozinha, dentro de um potinho, né? Então, esse é o ter em depósito. Transportar, você levar de um lugar ao outro, né? Tô passeando aí na cidade, tô com o meu baseado no bolso, né? Que é para o meu consumo. Tá transportando. Trazer consigo, transportar junto ao corpo, tá bem? E aí então você tá com o baseado, por exemplo, no seu bolso. Essa é a ideia do trazer consigo. O trazer consigo é mais próximo. O transportar é num veículo, por exemplo. Agora, o trazer consigo é próximo ao corpo, junto ao corpo. Fechou? Bom, essas questões aqui, então, nada mais são do que a gente pegar e examinar, né, o significado desses verbos. Bem fácil, né? Bem fácil. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo. 5 núcleos. Se o agente praticar mais de um deles no mesmo contexto fático, crime único, tá bem? Guarda essa informação, porque eu destaquei que você está diante de um exemplo de um tipo misto alternativo ou um tipo penal de ação múltipla, tá bem? Bom, outro ponto aqui que merece ser destacado é quem pode praticar esse crime? Esse crime exige alguma qualidade especial por parte do sujeito ativo? Não. Esse crime ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então o artigo 28,
a gente pode denominá-lo como crime comum. Então, qualquer um pode transportar droga para o consumo próprio, adquirir substância entorpecente para o próprio uso, entendeu? E quem que é o sujeito passivo? Esse é um exemplo de crime vago. Por que é um crime vago? Porque você não tem uma vítima determinada, tá bem? A vítima aqui, a doutrina vai elencar como a sociedade, o corpo social, porque o que está em jogo dentro ali desse artigo 28, querendo ou não, é a saúde pública. Quem é titular da saúde pública é a coletividade, tá bem? Por isso que a vítima aqui é a sociedade, não é uma pessoa determinada. Diante disso também, você pode anotar aí como observação que você está diante de um crime vago. Crime vago é aquele que não tem uma vítima determinada, uma pessoa que efetivamente e diretamente é atingida pela conduta criminosa. Beleza? Então essa é uma observação bem interessante aí de você ter no caderno. O elemento subjetivo. Esse é um crime doloso ou culposo? Ora, para você punir a título de culpa, o legislador ele deve constar a culpa ali de maneira expressa. Você vai perceber que não existe, né, porte ou posse de drogas para consumo próprio culposo. Não. Você tem que demonstrar que o agente ele sabia que ele estava ali com a droga e que ele iria fazer uso dessa substância, tá bem? Então a gente fala de compromisso com o resultado, a gente fala de dolo. Não se pune a modalidade culposa. Aliás, a gente só pode cogitar a modalidade culposa desde que conste expresso no texto de lei, tá bem? Lembra quando a gente estuda a parte especial do Código Penal? Por que você sabe que o homicídio ele é punido a título de dolo e de culpa? Por quê? O dolo aparece de maneira implícita nos tipos penais, mas a culpa aparece de maneira expressa lá no homicídio, no 121, no parágrafo 3º, tá bem? Agora, se você olhar outros dispositivos ali do Código Penal, você vai perceber que, ora, o legislador não fala nada, então aquele crime é punido tão somente a título de dolo. O mesmo raciocínio vale aqui. A legislação falou alguma coisa de culpa? Não falou nada. Então esse crime é exclusivamente doloso. Tá bem? Então você tem que provar o dolo. Há um elemento subjetivo aqui específico que a doutrina vai destacar, que consiste em adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo próprio. É fundamental que tenha essa finalidade aqui, que tenha esse objetivo aqui. Por quê? Se não tiver, você vai estar diante de um sujeito que incorrerá nas disposições do artigo 33, tá bem? Se ele adquiriu a substância entorpecente, se ele transporta a substância entorpecente e não é para o consumo dele, isso é tráfico de drogas, tá bem? Sai do 28, entra no artigo 33. O objeto material e o objeto jurídico. Professor, o que é objeto material? Se eu fosse definir rapidamente para você objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, sobre o que recai a conduta criminosa? Sobre droga, sobre substância entorpecente, tá bem? Então, nosso objeto material é a droga. Professor, onde eu encontro a definição de droga? Já já eu vou comentar com você, mas a droga ela está definida em uma portaria da Anvisa. Então, é correto afirmar que a gente está aqui diante de uma norma penal em branco, mas já comento isso com você. Saiba aqui que, com relação ao objeto material, o que é atingido pela conduta criminosa é justamente a substância entorpecente. Tudo bem? E o objeto jurídico? Eu já te adiantei, o objeto jurídico aqui vai ser a saúde pública. Então a doutrina vai falar que o bem jurídico tutelado, no caso aqui do artigo 28, é a saúde pública. Por isso que a vítima é a coletividade, né? Quem é titular da saúde pública? O corpo social, a sociedade. Entendeu? Então, essa é a observação que eu queria fazer no tocante ao objeto material e objeto jurídico. No tocante à substância entorpecente, como eu havia comentado contigo, nós estamos diante de uma norma penal em branco, tá bem? Então, a definição das substâncias entorpecentes, ela é dada por uma portaria da Anvisa, tá bem? A gente fala portaria da Anvisa ou do Ministério da Saúde, tá correto, beleza? Então, é a portaria 344. É lá que você vai ter ali uma lista do que vem a ser substância entorpecente proibida. É lá que você encontra a maconha, né? O princípio ativo da maconha. É lá que você encontra a cocaína, entendeu? Heroína. Essas drogas aí que a gente costuma ver no dia a dia, no noticiário, tá? Que você tem conhecimento.
Então, a substância entorpecente, ela consta nesta lista. Esse é um exemplo, então, de norma penal em branco. Aqui, vale a pena a gente pegar e lembrar de uma coisa. Professor, quando que eu estou diante de uma norma penal em branco, homogênea ou heterogênea? Esse nosso exemplo aqui trata-se de uma norma penal em branco, heterogênea. Heterogênea. Por que é heterogênea? Bom, a diferença entre norma penal em branco homogênea e heterogênea é que homogênea você está falando da mesma instância legislativa. Então é uma lei que é complementada por uma lei. Aqui não, aqui eu estou falando de instâncias legislativas diferentes. Por quê? Eu estou falando da Lei Federal 11.343 de 2006, que está sendo complementada por uma portaria da Anvisa, tá bem? Então são instâncias legislativas diferentes. Então é correto afirmar que nós estamos diante de uma norma penal em branco heterogênea, tá? Heterogênea, não é homogênea. Homogênea é a hipótese, por exemplo, que você tem lá no Código Penal dos crimes praticados por funcionário público, como peculato, concussão, corrupção passiva, e a definição do funcionário público aparece dentro do próprio Código Penal, que é lá no artigo 327. Aí você tem o Código Penal conversando com o próprio Código Penal, lei federal com lei federal, tá? Isso seria daí um exemplo de norma penal em branco homogênea. Lembrando que ainda as homogêneas a gente pode dividir, né, em homovitelina, heterovitelina, mas não vem ao caso aqui a gente pegar e esmiuçar esses detalhes. Show de bola? Guarda que nós estamos diante de um exemplo de uma norma penal em branco heterogênea, porque é uma lei federal sendo complementada por uma portaria, instâncias legislativas diferentes. Então, essa é a observação aqui que eu trago com relação à norma penal em branco. Tudo bem? Dito isso, vamos lá. Nós temos no parágrafo 1º figuras equiparadas. Então, nós temos ali no parágrafo 1º a seguinte definição. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Ah, o cara que planta maconha, professor, entra aqui? Exatamente, tá bem? Aqui está a conduta daquele sujeito que planta em casa maconha, cultiva maconha, entendeu? Então você tem ali, ó, quais verbos? Semear, você tem o verbo cultivar e o verbo colher. Então também um exemplo aqui de um tipo penal de ação múltipla. Semear significa você espalhar as sementes, né, para que elas germinem. Cultivar, você propiciar condições para o desenvolvimento da planta, cuidando da planta ali, né, tratando ela com muito carinho, regando, colocando adubo e tudo mais. E colher é você pegar e recolher o que ela produz, né? Fruto dela. No caso, o pessoal pega e utiliza as folhas da maconha, né, para fazer ali o baseado, certo? Então nós temos aqui a conduta equiparada. Então nas mesmas sanções incorre a pessoa que realiza um desses núcleos, beleza? Então vai receber advertência, medida educativa ou vai ser condenado à prestação de serviço à comunidade. Nós temos no parágrafo 2º um critério legal para distinguir tráfico de consumo pessoal. Isso aqui é extremamente importante para você aí que visa ser aprovado em uma carreira policial, porque é você que vai estar lá na linha de frente, no campo de batalha. Como é que você vai identificar um usuário de um traficante? Olha só, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então veja que nós temos aqui vários critérios subjetivos. Por que eu falei que você, como um futuro policial, por exemplo, tem que saber disso? Porque você vai ser a principal testemunha do caso, tá bem? Então você vai fazer esse exame valorativo, você que vai estar lá na linha de frente. Depois o juiz é que vai fazer esse exame depois
valorativo, né? Verificando se você agiu adequadamente, mas você que vai fazer esse primeiro ato, né, de constatação. E perceba um detalhe. Atualmente, pela redação atual, nós temos um critério objetivo, há uma quantidade X para você pegar e identificar se a pessoa é usuária ou traficante. A legislação fala em 20 gramas, 30 gramas, 60 gramas? Não fala, tá? Não existe uma quantidade. Isso significa dizer que, a depender do contexto, se você vê uma pessoa vendendo uma pedra de crack, ela está respondendo pelo crime de tráfico de drogas, tá bem? Por quê? Porque vender a substância entorpecente não se amolda ao 28. Vender se amolda ao artigo 33. Então, muito cuidado, não existe um critério aqui objetivo falando que existe um número X que você pode portar para o seu consumo próprio, tá bem? Então, são várias questões delicadas que você vai ter que aferir ali para diferenciar um traficante de um usuário. Então, a natureza da droga, a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais, então onde que o cara foi pego, né? A conduta dele, os antecedentes dele, esse cara já tem histórico de condenação por tráfico de drogas, entendeu? Tudo isso você vai fazer o exame no caso concreto, né? Questão da quantidade, né? Volta e meia a gente vê nas notícias, acaba virando meme porque o cara tá lá transportando uma certa quantidade elevada de maconha, é pego por tráfico de drogas e ele alega, não, mas isso aqui era tudo pro meu consumo, né? Porque ele quer se ver livre da sanção do artigo 33, ele quer responder só com base no 28, entendeu? Mas se tem um elevado número, né, de quantidade de substância apreendida, obviamente esse cara não é um usuário qualquer, tá bem? Esse cara tá realmente realizando a traficância, beleza? Bom, então, em resumo, para a gente pegar e destacar aí no seu material, para nós diferenciarmos o tráfico do consumo próprio de drogas, a legislação, então, ela estabelece esses critérios que a gente pontuou aqui, ó. Você vai identificar qual que é a natureza dessa droga. Tá? É maconha, cocaína, heroína, entendeu? MD, êxtase, LSD. Qual que é a quantidade de droga? Tinha pouca quantidade, era 1, 2, 3 baseados ou já era uma quantidade expressiva de maconha, tá bem? O local onde foi apreendida ou encontrada, onde que esse cara foi pego com essa substância entorpecente? Era uma festa, era em via pública, era em um ponto conhecido pela comercialização de drogas ou era em outro local, entendeu? A circunstância em que se desenvolveu a ação, como que ele foi flagrado, né? As circunstâncias pessoais do agente, sociais do agente. Esse cara é conhecido por ser um usuário de drogas ou não? Ele é conhecido por ser um vendedor de drogas? Então esse é um dado também importante. Conduta pessoal e antecedentes do agente. Então você vai pegar e valorar aqui como é que é o comportamento dele. É muito comum os policiais, durante um flagrante, por exemplo, em que eles identificam que o sujeito exerce a traficância, apreenderem, além da droga, objetos que são utilizados aí pelos traficantes para a comercialização de drogas. Então, balança de precisão, instrumentos para fragmentar as porções, né? As embalagens. Então, isso os policiais têm a cautela de pegar para identificar e provar que esse cara não é um mero usuário, porque uma pessoa que adquire substância para o próprio consumo não vai ter esse tipo de instrumento visando fracionar para repassar para frente, entendeu? Então, se você verificar esse tipo de coisa, você já vai estar diante de um tráfico, tá? A ausência disso nos leva a crer que esse sujeito seja um mero usuário de drogas. Então, veja que não há um critério objetivo no seguinte aspecto: há um número X de drogas. Não, você tem uma série de itens aqui que você vai observar a fim de identificar se ele é usuário ou se esse cara é traficante. Perfeito? Bom, os parágrafos ali seguintes do artigo 28 vão trazer a seguinte previsão aqui para nós, ó, que as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Então, a medida educativa e a prestação de serviço à comunidade
prazo máximo de 5 meses. Isso aqui é uma pergunta interessante para o concurso público, por quê? Porque isso difere da previsão que nós temos no Código Penal, né? Quando você pega ali as restritivas de direitos, é outra questão que é levada em consideração, né? Outro critério que é levado em consideração. Então, como aqui a gente tem uma regra específica, vale essa regra específica do 28. Olha só, em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2º e 3º do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Então, sendo reincidente, nós temos aqui um prazo máximo de 10 meses. Também é importante você destacar isso aí no material para eventual perguntinha de prova objetiva. E o parágrafo 5º vai falar que a prestação de serviço à comunidade ela será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Então, se o agente for prestar serviço à comunidade, ele vai prestar nesses locais aqui, justamente para ele ter contato, né, com aquelas pessoas que tiveram a vida destruída pelo uso de drogas e tem um efeito pedagógico essa sanção, né, de aprendizado mesmo. Pô, olha só, se eu pegar e continuar nesse caminho, né, de uso de entorpecente, eu posso parar ali. Então, para a pessoa refletir mesmo, tem um efeito pedagógico essa prestação de serviço à comunidade. E lembra, né, prestação de serviço à comunidade, você vai exercer tarefas gratuitas, o cara não vai ser remunerado por aquilo que ele faz, não, tá bem? Aqui a gente está falando de uma sanção penal. Se você descumprir alguma dessas medidas, professor, bom, a lei de drogas ela indica que para a garantia da pena aplicada, nós podemos utilizar ali a admoestação verbal ou também a fixação de multa, né? Que seria mais efetivo em termos práticos, sem sombra de dúvidas, é a multa, né? Do que você vai lá e chamar a atenção pura e simplesmente do agente. Então, ó, o parágrafo 6º diz que para garantir o cumprimento das medidas educativas, a que se refere o caput, nos incisos 1º, 2º e 3º, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal, então primeiro chama a atenção dele, e aí ele continuando a desobedecer, multa. Aí você aplica a multa, tá? Perceba que a multa ela não aparece logo de cara. Primeiro você vai na admoestação, prestando serviço à comunidade, e aí a medida educativa. Ele não cumprido, você chama a atenção dele e aí multa. Entendeu? Essa é a lógica que você tem ali na previsão do artigo 28, parágrafo 6º. Tratamento do dependente. Aí a gente entra no parágrafo 7º, né, do artigo 28. Aqui eu destaco para você que o juiz ele pode determinar ao poder público que coloque à disposição do usuário de drogas o tratamento em clínicas. Não é uma situação que possa ser imposta pelo juízo criminal, visto que não está previsto isso como pena, tá? Mas é uma determinação ao poder público para tomar cautela com esse agente, né? Bom, vamos cuidar desse sujeito aí que está precisando de tratamento, quer sair desse universo das drogas. Então, parágrafo 7º vai falar assim, ó, o juiz determina ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Preferencialmente ambulatorial, por quê? Porque a ideia é que ele frequente periodicamente, não fique internado, confinado lá, entendeu? Não tenha cerceado a sua liberdade, não, mas periodicamente ele frequente esse tratamento. Essa é a ideia de tratamento ambulatorial, tudo bem? Então, cuidado aqui, uma previsão interessante que nós temos na lei de drogas. Fixação da pena de multa. Olha só, como é que eu vou pegar e fixar essa pena de multa que a gente viu ali no parágrafo 6º? Na imposição da medida educativa que se refere o inciso 2º do parágrafo 6º, o juiz, atendendo à reprovação da conduta, fixará o número de dias multa em quantidade nunca inferior a 40, nem superior a 100, atribuindo a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 até 3 vezes o valor do salário mínimo. Então o juiz ele tem essa base aqui, ó. Você tem um método bifásico aqui, né? Por quê? Primeiro o juiz, ele fixa a quantidade de dias multa, quantidade
de dias multa. E isso ele vai optar ali entre 40 a 100, certo? Aí depois, em segundo lugar, ele fixa o valor de cada dia multa. De cada dia multa. Ou seja, esse valor ele pode variar de 1/30 do salário mínimo até 3 vezes o valor do salário mínimo. Entendeu? Ah, professor, quero descobrir qual que é a pena de multa máxima aqui. É você pegar 100 vezes 3 vezes o valor do salário mínimo, né? Multiplica o salário mínimo atual, vigente, por 3, multiplica por 100, é o valor ali que você vai ter de uma pena de multa, nesse caso, do parágrafo 6º, inciso 2º, né? Vai dar um valor aí bem significativo, não é mesmo? Um valor bem significativo, que inclusive pode passar aí, sem sombra de dúvidas, dos 100 mil reais, né? Passa frouxo aí dos 120 mil reais, beleza? Bom, então, muito cuidado com essa previsão aqui que nós temos, né? Esse método de cálculo. E esses valores, eles serão destinados a quem, professor? Esses valores daí eles são revertidos em prol do Estado, de maneira específica. Esse valor é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas, tá? Fundo Nacional Antidrogas. Quando a gente pensa em condenações comuns, geralmente a gente fala em FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. Mas aqui é o fundo específico da Lei de Drogas, que é o Fundo Nacional Antidrogas. Beleza? Bom, o artigo 29, né, é que fala isso aí que eu trouxe para você. Então, na imposição da medida educativa que se refere ao inciso 2º do parágrafo 6º do 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa e a quantidade nunca inferior a 40, nem superior a 100, atribuindo a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 30 avos até 3 vezes o valor do salário mínimo, tá bem? O valor do salário mínimo, né, que nós temos hoje aí unificado. Maravilha? Então, cuidado com isso. Se o examinador, porventura, perguntar para você qual que é o critério que norteia a aplicação da pena de multa, sempre destaca que o critério que norteia a fixação da pena de multa é a capacidade econômica do agente. Quanto que esse cara ganha, entendeu? Então é isso que vai nortear ali o magistrado para fixação dessa pena de multa. Aí fala ali, né, que os valores decorrentes da imposição dessa multa, eles serão revertidos em prol do Fundo Nacional Antidrogas, conforme eu destaquei para você. Então essa é a redação do artigo 29 da Lei de Drogas. Prescrição das penas. O artigo 28 prescreve? Prescreve e ele tem um prazo ali especial, tá? O prazo prescricional é de 2 anos, por isso então que eu destaco aqui a redação da letra da lei, que é: prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observando-se no tocante à interrupção do prazo o disposto no artigo 107 seguintes do Código Penal. Então, ó, a única questão que é diferente aqui, ó, para calcular a prescrição das regras do Código Penal é o quantum, o prazo, porque lá no Código Penal os prazos eles variam de 3 até 20, né? Proporcionalmente à quantidade de pena. Então, até 1 ano prescreve em 3, de 1 ano até 2 anos prescreve em 4 e assim sucessivamente lá você encontra no artigo 109. Aqui não, aqui é um prazo especial, que só se aplica única e exclusivamente ao artigo 28. Esse prazo especial é de 2 anos, tá bem? As demais regras de prescrição, interrupção, suspensão e tudo mais, aí você vai levar em consideração o que prevê o Código Penal, tá bem? Mas aqui bem fácil, pensando só na legislação penal especial, foco. Guarda a informação de que o 28 prescreve e prescreve em 2 anos, tá? Esse é o ponto central que você tem que memorizar dessa lei de drogas. Então, prescreve em 2 anos a imposição e a execução de penas previstas no artigo 28, observando no tocante à interrupção o disposto dos artigos 107 seguintes do Código Penal. Maravilha? Bom, possibilidade de transação penal. Esse delito admite transação penal? Então, além da possibilidade de transação penal, não se imporá prisão em flagrante, tá? Inclusive, aqui eu destaco para você o artigo 48 da Lei de Drogas. Olha só que fala esse dispositivo. O
O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesse título regem-se pelo disposto nesse capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28, salvo se houver concurso com os crimes do artigo 33 a 37, ele será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da Lei 9.099, que é a lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Isso significa dizer o quê? Se o cara pratica aporte ou posse de drogas para consumo próprio, ele vai ser julgado perante os juizados especiais criminais, tá bem? Agora, se esse cara está envolvido com tráfico, aí ele vai ser processado numa vara criminal comum, tudo bem? Então, olha só. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28, não se imporá prisão em flagrante. Esse é um ponto bem importante. A gente não prende essa pessoa em flagrante, esse cara que é pego com droga para consumo próprio. Então não é feita toda a formalidade ali da confecção do auto de prisão em flagrante. Devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Então, veja, ao invés de se lavrar um auto de prisão em flagrante, para quem é pego praticando uma das condutas previstas no artigo 28, você vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, que é o termo que aparece lá na Lei dos Juizados Especiais também, né? Então, é um termo mais simples, ele não é assim um boletim de ocorrência meramente, porque você vai ouvir ali os condutores, mas não tem todas as formalidades de um auto de prisão em flagrante. Ele é um procedimento ali simplificado, tá bem? E a pessoa ela não é mantida presa, ela já é colocada imediatamente em liberdade após a confecção desse termo. Beleza? Alguns aspectos aqui muito importantes a respeito da jurisprudência brasileira, especialmente do STJ. Nós temos aí vários julgados a respeito dessa matéria. Eu destaco aqui os principais pontos que eu já vi serem perguntados aí nas provas. Então, a primeira informação aqui que nós temos, jurisprudência, assim, relativamente recente, tá? Porque esse primeiro posicionamento, ele é de 2019. A condenação pelo artigo 28, pelo porte de droga para consumo próprio, não configura reincidência. Ora, aqui muito cuidado, tá? Não configura reincidência. Então, eu quero que você grifa isso. Eu vou te explicar porque aqui merece uma atençãozinha especial. Por muito tempo, turma, os nossos tribunais entenderam que, o artigo 28, ele é crime, e se você, por exemplo, praticou um crime e depois você pratica um novo crime, observado, né, ali os lapsos temporais que o Código Penal fala a respeito da reincidência, você vai ter um agente reincidente. Tá bem? Só que os nossos tribunais mudaram essa orientação, tá bem? Mudaram essa orientação. Então eles falavam, se você praticou um 28 e o 28 é um crime e posteriormente você pratica lá um outro delito, praticou um tráfico, por exemplo, que também é um crime, então você é reincidente. Reincidente. Essa era a lógica anterior. Esse era o antigo entendimento aí das nossas cortes, né? Porque não havia ali dúvida, dizia-se isso, que o 28 ele era um delito. Beleza? Só que o STJ começou a fazer a seguinte reflexão. Ele parou de considerar isso. Por quê? Porque ele fala, se você, por exemplo, pratica no passado ali uma contravenção, e aí depois você pratica um crime, isso aqui, de acordo com o Código Penal e com a Lei de Contravenções, não gera reincidência. Então, no passado, você ali foi condenado por uma contravenção e agora, no presente, você foi condenado pela prática de um crime. No momento de julgar esse crime, eu não reconheço a reincidência. Aqui a legislação ela falha, não há reincidência. Reincidência. Entendeu?
Se você já estudou parte geral comigo, se você já estudou, né, esses aspectos que tocam a reincidência, você vai lembrar disso, tá? Se eu tenho uma condenação anterior pela prática de contravenção e pratico um novo crime, aí não há reincidência, beleza? Não tem uma justificativa assim plausível, tá? Na verdade, costuma-se afirmar que houve uma falha legislativa. Ah, se tivesse um crime aqui, beleza, reincidência. Se fosse uma contravenção aqui, reincidente. Mas a contravenção prévia ao crime não gera reincidência, tá? Ah, professor, se fosse o inverso, crime e contravenção, gera reincidência, tá? Isso aí a gente trata nas aulas em que a gente trata dessa agravante da reincidência. Aí, para e pensa comigo. Bom, o artigo 28, ele tem ali como sanções coisas mais leves, né? Como advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. E a contravenção penal, independentemente de qual seja, ela é apenada com prisão simples, que é uma espécie de pena privativa de liberdade. Você tem aqui pena privativa de liberdade e aqui você não tem pena privativa de liberdade. Ou seja, se isso aqui que é mais grave não gera reincidência, isso aqui que é menos grave não gera reincidência também, não pode gerar. Entendeu a lógica? Então, ó, se a contravenção é apenada com prisão simples e, portanto, mais grave que o artigo 28, então a gente não pode falar que o 28 gera reincidência. Essa é a lógica que nós temos, né? E, inclusive, o que acontece? Essa ideia de tratar o 28 como crime está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos um julgamento aí em andamento, já desde 2015, né? Então, os ministros têm votado aí num lapso temporal bem grande um do outro, mas caminha-se para se reconhecer que esse 28 ele é inconstitucional. A gente está caminhando numa linha de declaração de que punir porte ou posse de drogas no Brasil é inconstitucional, tá bem? Já já eu vou te explicar as razões. Então, considerando essas questões, então o STJ mudou de orientação. Isso aqui volta e meia é questionado das provas, né? Se o sujeito foi condenado pelo 28 e pratica um novo delito, há reincidência? Não, não há reincidência. Bom, o princípio da insignificância, os tribunais também pacificaram a orientação de que ele não se aplica aos crimes de tráfico de drogas e não se aplica ao porte de substância entorpecente para o consumo próprio, pois se trata de crimes de perigo abstrato ou presumido, tá bem? Então, não é compatível o princípio da insignificância com o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio. Então, você não pode alegar, ah, professor, era só uma pedrinha de crack, era só ali poucas gramas de maconha, 3 gramas de maconha. Tá bem? Então, cuidado, não se aplica o princípio da insignificância. Lembra que o princípio da insignificância, ele vai eliminar a tipicidade material, né? Ele torna o fato materialmente atípico e por isso leva à exclusão da responsabilidade penal. Ele é incompatível com crimes violentos, ele é incompatível com crimes, por exemplo, violentos ou contravenções praticadas contra a mulher em ambiente doméstico e também não é compatível com aspectos que tocam a lei de drogas, tá bem? Então a jurisprudência não reconhece o princípio da insignificância como compatível para substâncias entorpecentes. E aqui nós temos também outro precedente aqui do STJ, né? Aliás, uma jurisprudência mesmo, porque são vários julgados aqui no mesmo sentido, que é a comprovação da materialidade do delito de posse de drogas para consumo próprio. Ela exige a elaboração de laudo de constatação da substância entorpecente que evidencia a natureza e a quantidade da substância apreendida, tá bem? Então você precisa dessa prova técnica para aferir a materialidade. Sem essa prova técnica, a gente não tem materialidade delitiva. Então tem que tomar cuidado. Ah, foi apreendido um pó branco. Tem que fazer a perícia para verificar se aquilo, né, é efetivamente cocaína, vai que é farinha, vai que é outra coisa. Entendeu? Então, tem que efetivamente pegar e fazer a perícia a fim de constatar a materialidade do delito. Show de bola? E aqui, o último ponto para a gente finalizar esse bloco, que é extremamente polêmico, é a questão da inconstitucionalidade do artigo 28, né? Como eu disse para você, inclusive o posicionamento do STJ de falar que não gera reincidência está ancorado em termos nisso aqui. Por quê? O 28 é de duvidosa constitucionalidade. O 28 ele sempre foi muito questionado, tá bem? Inclusive no seu material de apoio tem as divergências, né?
Há quem entendeu que houve, lá em 2006, abolício crimes. Por quê? A antiga lei de drogas previa para o 28 atual pena de detenção. Veio a lei nova e mudou para advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa. Ou seja, tirou a pena privativa de liberdade. E o que caracteriza ser um crime é justamente você ter ali punição com reclusão ou detenção, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E aí começou-se a sustentar. Tirou a pena privativa de liberdade, caiu a detenção, então houve abolício crimes. Opa, tá liberado o uso de droga no Brasil. Aí o STF falou, negativo, tá bem? Não vem com esse papo não. O professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, sustentava que nesse caso foi criada uma terceira via. Então, dentro do gênero infração penal, além de crimes e contravenções, você teria uma infração sui generis aqui, né? E como desdobramento disso, a tese veio ali da abolício crimes. Então, isso não poderia ser objeto de punição. E aí, o que aconteceu? O Supremo pegou e falou assim, lá em 2007, ó, é crime sim, tá? Em 2007, ele refutou todas essas teses, né? Ainda há um tempo se falava, né, que ó, você com 28 tá punindo a autolesão e isso viola o princípio da materialização do fato e tudo mais. Então, o STF negou tudo isso, tá? À época ele falou assim, ó, continua assim sendo crime, foi nesse julgamento aqui, não houve descriminalização da conduta, mas houve uma mera despenalização. Despenalização. Alguns atores não entendem ser correto o termo despenalização, preferem o termo descarcerização. Falo assim, descarcerização, por quê? Porque, querendo ou não, quando você olha no 28, você tem ali o que como sanções? Você tem a advertência, você tem a prestação de serviços à comunidade e você tem a medida educativa, não é? Quando você analisa a prestação de serviço à comunidade, você vai perceber que o artigo 43 do Código Penal, artigo 43 do Código Penal, elenca a prestação de serviço à comunidade como uma espécie de pena restritiva de direitos. E pena restritiva de direitos é uma espécie de pena. E isso quem fala é o artigo 32 do Código Penal. Então, houve despenalização? Alguns penalistas vão falar, o Supremo errou ao empregar essa terminologia, não foi feliz, porque, na verdade, ainda você tem uma pena ali, né? Uma pena restritiva de direitos. Então, seria mais adequado a gente usar essa expressão aqui, ó, que a ideia do legislador em 2006, com a nova lei de drogas, foi não mais encarcerar esses agentes, foi de descarcerizar. Então, a gente não prende mais o usuário, não leva esse cara mais para o cárcere, para a penitenciária, para a cadeia pública e tudo mais, entendeu? E assim, à época se refutou a tese de que você teria punição da autolesão ali, né? O STF falou assim, não, aqui não é só a questão da autolesão. De fato, quem usa droga sabendo que droga faz mal sabe que está se autolesionando, mas você está interferindo na saúde pública. Então esse cara um dia vai precisar de uma vaga lá no SUS e vai atrapalhar outras pessoas que não eram usuárias de drogas, entendeu? Então tem toda uma razão de existir esse 28. Ah, é crime porque o que prescreve é crime e a gente viu que o 28 prescreve no prazo de 2 anos. Então foram uma série de argumentos, né, listados em 2007. Citou também a questão topográfica. O 28 ele não está dentro do capítulo dos crimes e das penas. Então, se ele está dentro desse capítulo, ele é crime. Só que isso está tudo sendo revisto, tá? Desde 2015, tramita no Supremo Tribunal esse recurso extraordinário aqui. Nós já temos aí vários votos já, tá bem? Em 2015, votaram 3 ministros pela declaração de inconstitucionalidade. Já em 2023, ali, acabou se retomando esse julgamento, né? Então, já votaram outros ministros no sentido de declarar a inconstitucionalidade. Ainda não encerrou, ainda está em andamento, mas caminha-se para uma descriminalização aqui, tá bem? E ó, resumidamente, para você entender, quais são os argumentos levados em consideração pelos nossos tribunais, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal, para o reconhecimento da inconstitucionalidade do 28? Primeiro argumento, violação à privacidade, tá? Eu lembro que o ministro Barroso, ele até virou meme
na internet, se você pesquisar, né, ministro Barroso maconha, quando ele votou lá em 2015, ele falou assim, ó, não tem diferença nenhuma se o cara, depois do jantar, ele pega um cigarro e fuma dentro da casa dele. Para aquele sujeito que depois do jantar, na casa dele, acende um baseado. Ele, inclusive, usou esse termo, baseado. Esse julgamento, ele usou o termo baseado porque o julgamento envolve um porte para consumo próprio de 3 gramas de maconha, tá? O julgamento em si, ele abarca a questão da maconha. E nós temos aí já o relator, o ministro Gilmar Mendes, fala que, ó, se declarar inconstitucional 28, para maconha vale para todas as drogas, né? Os outros ministros têm aí divergido a respeito dessa questão, se é só maconha ou se vai aplicar a todas as drogas. Então nós temos aí esses pontos que o Supremo ainda não resolveu. Mas o Barroso ainda destacou, ó, além disso você está punindo autolesão, né? Porque a pessoa que usa droga sabe que aquilo faz mal, mas autolesão, nós não temos aqui punição disso, né? Se você, por exemplo, cortar seu braço, isso é indiferente penal. O direito penal não se preocupa com isso. Agora, se você provocar uma lesão em outra pessoa, cortar o braço de uma outra pessoa, aí sim, né? Porque você violou bem jurídico de terceiro, ingressou na esfera de terceiro. Então, esse foi um outro argumento levado em consideração. Ah, o Brasil ele está na contramão dos outros países latino-americanos. Ó, se você pensar aqui na América do Sul, somente 3 países trabalham com essa punição de porte ou posse de drogas para consumo próprio. O Brasil, o Suriname e as Guianas, tá bem? Nos outros não se pune porte ou posse de drogas para consumo próprio. Pune-se tráfico, mas porte ou posse de drogas para consumo próprio, não. Outra coisa também que se levou em consideração é a questão da guerra contra as drogas, que é um projeto fracassado. A forma como a gente combate as drogas, essa declaração de guerra contra a facção criminosa que aí tem sua maior receita oriunda do tráfico, é um fracasso total. Então, qual seria uma estratégia legítima? Nós legalizarmos a droga e aí você ter uma comercialização regular da droga. Isso vai fazer com que o traficante fique enfraquecido, porque você vai ter a droga lícita e a droga ilícita, que é oriunda do tráfico. As pessoas vão acabar procurando drogas lícitas para adquirir, sabendo da procedência e tudo mais. E isso vai acabar despatrimonializando as organizações criminosas. Então você consegue combater melhor organizações, facções criminosas, quando você ataca o patrimônio delas. Não prendendo aqueles traficantes que estão na rua aí, que você prende um, no outro dia tem outro substituindo ele. Não, isso não funciona, mas se você atacar o patrimônio, é algo interessante, né? Essa é uma proposta que os ministros têm levado em consideração também. Então a gente legaliza para você ter concorrência mesmo. E isso vai acabar enfraquecendo o comércio de drogas. Esses seriam então alguns argumentos principais, né, que estão sendo levados em consideração para se declarar inconstitucional o artigo 28. É uma pauta extremamente polêmica, sensível. A sociedade, parte vê isso com bons olhos, parte não vê isso com bons olhos, então você provavelmente pode estar aí pensando, bom, eu acho que vai ser bom, acho que vai ser uma merda, como é que a gente vai pegar e lidar com isso, né? E aí, os ministros têm sugerido também a questão de um critério objetivo. Ó, até X gramas você é usuário, até X gramas você vai ser rotulado como uma pessoa que está dentro da lei. Agora, passou disso, você é traficante, entendeu? Isso você já tem em outros países, como países europeus, né? Varia do país, mas tem países que é 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas e assim por diante. Tudo bem? Então, em resumo, é essa discussão que a gente tem em aberta. Tema extremamente polêmico. Então, esse artigo 28, hoje, pela ótica do Supremo Tribunal, é de duvidosa constitucionalidade. Já temos aí vários votos no sentido de declará-lo inconstitucional. Então, é um ponto aí que a gente vai ter atualização em breve aí nos próximos meses ou, quem sabe, anos, né? Porque isso aí depende da pauta do Supremo. Fechou? Dito isso, então, eu vou finalizar essa primeira parte do estudo da lei de drogas e aí, na próxima aula, a gente volta para continuar o estudo do tráfico de drogas. Aí, o bicho vai pegar, hein? Tráfico é a principal figura que nós temos ali da lei de drogas, é o crime mais cobrado aí no âmbito dos concursos públicos.